O milionário fica emocionado ao ouvir a mendiga negra pedindo para pagar os ovos. Lucas sempre esteve cercado de luxo e riqueza, mas o coração dele era um gelado monumento a um passado de dor e solidão. Naquela manhã, enquanto caminhava pelas ruas de uma metrópole pulsante, seu olhar se perdeu na correria da cidade, uma verdadeira selva de humanos em busca de seus interesses. As luzes brilhantes, as vitrines reluzentes e os carros de luxo não conseguiam abafar o clamor de uma realidade sombria que ele preferia ignorar. Mas naquele dia algo o surpreendeu. Uma figura pequena e magra chamou sua atenção. Stella, uma mendiga negra com a pele marcada pelo tempo e olhos que pareciam carregar todos os fardos da vida. Ela estava agachada ao lado de um ponto de ônibus, segurando um papel amassado. As palavras que saíram de seus lábios eram um apelo sincero e doloroso. "Por favor, senhor, só preciso de um pouco de ajuda para comprar alguns ovos. Estou tentando fazer uma refeição para minha filha pequena." Lucas sentiu um nó na garganta. Aquela mulher que parecia tão frágil despertava nele uma emoção que fazia tempo ele havia enterrado. Ele hesitou, sua mente lutando entre a indiferença habitual de um milionário e uma estranha fragilidade que o fazia querer se aproximar. A ansiedade crescia em seu peito enquanto ele observava Stella, que não parecia uma mendiga comum. Havia um quê de bravura e dignidade em seu olhar. Ouvia murmúrios da multidão que passava, algumas pessoas lançando olhares de reprovação, enquanto outras apenas seguiam em frente ignorando a cena. Então ela fez um movimento que desarmou Lucas completamente. "Se eu não conseguir esses ovos, minha filha só terá pão amanhecido de novo." Sua voz estava embargada, um grito silencioso que ecoou em seu coração. O que era um gesto tão simples, aquele pedido, fez com que ele parasse para refletir. Ele, que tinha tudo, estava ali diante de alguém que não tinha quase nada. O peso de sua fortuna parecia insuportável. Mas a situação tomou um rumo inexplicável quando Stella revelou que o pai de sua filha, um homem que havia desaparecido anos atrás, era nada menos que Carlos, seu antigo sócio. Carlos havia deixado Lucas à beira da ruína, um fantasma de seu passado que assombrava suas noites. O medo começou a tomar conta de Lucas, uma sombra escura se aproximando. Ele não podia deixar que essa mulher interferisse em sua tranquila vida. Ao mesmo tempo, algo em seu interior clamava por ação. Então, ali estava, uma chance de redenção ou de fuga. Ele poderia ajudar Stella e enfrentar o que mais temia, ou ignorar aquela dor e se afastar. À medida que as vozes na cidade se tornavam um eco distante, Lucas percebeu que suas vidas estavam prestes a se entrelaçar de um jeito que ele não poderia prever. Quando ele hesitou, com os olhos fixos em Stella, o passado, como um leão enfurecido, rugia em seu peito, aguardando. "O momento de mostrar suas garras." Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Enquanto Lucas hesitava, a tensão crescia ao seu redor. Ele sentiu a palpitação forte do seu coração, um ritmo frenético que ecoava em seus ouvidos. O mundo ao seu redor se desvanecia. Tudo o que importava era aquela mulher e o profundo desespero que transparecia em seu olhar. No entanto, antes que ele pudesse tomar uma decisão, um grito cortou o ar, interrompendo a atmosfera já pesada. "Stella! Stella!" A voz alta e aterrorizante vinha de uma figura familiar que avançava pela rua. Carlos, o próprio homem que havia abandonado Lucas no passado, o mesmo que ele não esperava rever nunca mais. E ali estava ele, com seus olhos cheios de ira, os traços cruéis se adensando a cada passo. O impacto da visão
foi como um soco no estômago de Lucas. Ele mal podia acreditar que o destino havia se cometido de tal ironia. Carlos estava ali diante de Stella e seus olhos pareciam brilhar com um ódio contido. Você ainda tá com a cara de pau de pedir ajuda, não é? Você só traz problemas, como sempre. Stella levantou-se rapidamente, mas a fragilidade que antes tinha se desfez em frações de segundo. As palavras de Carlos a atingiram como um raio, e Lucas sabia que a raiva dele estava prestes a explodir. Carlos, não! Por favor, não faça isso! A súplica de Stella soou como um lamento perdido. O caos se instaurou em volta quando as pessoas pararam para observar. Murmúrios se espalharam. Alguém puxou o celular para filmar, enquanto outros tentavam compreender a cena tumultuada. Lucas, que até então estava paralisado, avançou. Carlos, o que você está fazendo aqui? O homem virou-se para Lucas, os olhos cheios de desprezo. Ah, então você se importa agora? Depois de tudo que você me deixou passar? Depois que você destruiu minha vida? O rosto de Carlos estava contorcido de dor, mas ao mesmo tempo havia uma satisfação insegura naquele olhar. E então, a verdade grotesca surgiu diante de Lucas, como o espectro que não poderia ser ignorado. Às vezes, o que faz um homem se transformar é a culpa que não consegue escapar. Você acha que eu abandonaria uma filha que é sua? O choque na voz de Carlos era palpável, como se lhe estivesse revelando um segredo devastador. As palavras pairaram no ar, como um veneno que tomava conta do ambiente. João, um transeunte, murmurou. O que ele está dizendo? Não é possível. A tensão cresceu e, por um instante, tudo o que Lucas pensava que sabia desmoronou. Seu passado não era o que ele imaginava. Aquela mulher, Stella, como uma imagem distante, coube a ele ouvir e processar agora. A verdade desagou como um tsunami, inundando a mente de Lucas. Ele olhou para Stella, o rosto pálido, mas ainda assim ela lutava para manter a cabeça erguida. E no fundo, uma chama de esperança ainda brilhava em seus olhos. O instinto de Lucas gritava para que ele a ajudasse, mas agora sua própria história estava entrelaçada com a dela, de uma forma que ele nunca poderia ter previsto. Movido por uma força desconhecida, Lucas avançou. Então, o que você quer, Carlos? O que você faz aqui se não é para ajudar? As palavras estavam longe de ser um ataque, mas um pedido desesperado por clareza. Mais murmúrios da multidão, o barulho da cidade parecia distante enquanto o futuro se bifurcava diante de Lucas. E a única certeza que ele tinha era de que tudo havia mudado, de que mais segredos podiam vir à tona, e que a simples troca de olhares poderia decidir o destino de todos eles. Lucas estava paralisado, tentando processar o que acabara de ouvir. Uma filha minha? As palavras saíram em um sussurro quase inaudível, como se ele mesmo não quisesse acreditar na revelação. Carlos, aquele homem que ele havia considerado um destruidor de sua vida, agora se revelava um pai irresponsável também. O tempo parecia ter parado, e os murmúrios da multidão atingiam seus ouvidos como uma sinfonia ensurdecedora. Você acha que eu ia abandonar uma filha, Lucas? Carlos continuou, sua voz preenchida com uma mistura de desdém e desespero. Ela é sua, e você não faz ideia do que cuidei dela, do quanto lutei para mantê-la viva. Eu sempre soube que você não se importava com nada além do seu próprio egocentrismo. A raiva de Carlos transbordava, e aquele olhar que deveria espelhar dor, agora só mostrava aversão. Mas o que mais machucava Lucas era a dúvida que se infiltrava em sua mente. Ele queria acreditar que Carlos estava mentindo. Mas as emoções que surgiam em Stella diziam o contrário. Havia algo mais em jogo, algum vínculo que ele não conseguia entender. Stella estava rígida, pálida, como uma folha de papel. A fragilidade que antes a envolvia, agora se transformava em um ar de resistência. Eu não sou a culpada, gritou, com lágrimas escorrendo por seu rosto. Fui deixada sozinha. Lucas, por favor, você não entende o que isso significa para mim. O sentimento se tornava opressivo. Corações se apertavam, não só de Stella, mas de todos que observavam. E como se o universo tivesse decidido brincar com as vidas deles, uma sirene cortou o ar, um alarme severo que fez todos se virarem.
Antes que alguém pudesse reagir, um carro preto parou abruptamente. No meio da rua, as portas se abriram e homens vestidos de terno saltaram, com fisionomias sérias e determinadas. Eles avançaram como se estivessem em uma missão, e o mais alto deles apontou diretamente para Carlos. Você está preso, Carlos Santos, por crimes financeiros e evasão de impostos. O chão pareceu tremer sob os pés de Lucas. Ele olhou para Carlos, agora paralisado, com a boca aberta em choque. A multidão ficou em silêncio, como se a realidade tivesse mudado de forma insuportável. Os homens cercaram Carlos que, mesmo em sua confusão, tentava protestar. Não, vocês não podem fazer isso comigo. Eu tinha planos. Lucas estava lá, em um abismo crescente de emoções desencontradas. Ele não sabia mais o que sentir. Compaixão por Stella, raiva ou pena de Carlos, e agora essa nova reviravolta que vinha à tona diante de todos. O mundo parecia estar se dividindo em pedaços ao redor dele. O foco retornou a Stella, que observava a cena com uma mistura de medo e determinação. Lucas! Suas palavras eram um pedido, mas também uma súplica. Agora ele tinha que decidir. O peso de suas escolhas começou a cair sobre seus ombros. Ele estava prestes a confrontar um passado que nunca imaginou ser tão sombrio. Enquanto Carlos era arrastado em direção ao carro, a tensão na multidão aumentou. Murmúrios de choque se espalharam como fogo. E então uma pergunta pairou no ar. Quem realmente era Carlos? O homem que Lucas perseguia em sua mente, seu amigo traidor, era na verdade um criminoso. E o mais assustador, o que isso significava para Stella, para a criança que ele ainda não conhecia. Lucas olhou nos olhos de Stella, e a verdade era clara. Eles estavam conectados por um destino que não entendiam completamente. E um futuro incerto sempre estava à espreita. O peso do passado e a promessa de um futuro desmoronado estavam entrelaçados. E agora ele precisava fazer uma escolha que alteraria o curso de suas vidas para sempre. Lucas estava ali, paralisado, tentando processar tudo o que acabara de ouvir. Uma filha? Minha? As palavras saíram de sua boca em um sussurro, como se ele não conseguisse acreditar no que estava diante dele. Carlos sendo preso, a revelação de que tinha um filho, tudo isso girava em sua mente como um turbilhão. Stella, com o rosto pálido, olhava para os dois homens com uma mistura de medo e determinação. Lucas! Sua voz tremia, e ele podia ver a luta em seus olhos. Mas antes que ele pudesse perguntar mais, um grito estrondoso cortou a atmosfera pesada. Saia da frente! Um carro, desgovernado, surgiu em alta velocidade na rua. Era como um raio prestes a atingir. A multidão entrou em pânico, algumas pessoas gritando e outras tentando se afastar. O instinto de Lucas foi automático. Ele se lançou em direção a Stella, empurrando-a para o lado, longe da trajetória do veículo. O impacto foi brutal. O carro acertou em cheio o ponto de ônibus. Onde Stella estava antes, vidros estouraram, a carroceria fez um estrondo ensurdecedor e um homem que estava parado ali caiu no chão, sem se mover. Todo o caos que se desenrolou parecia ter acontecido em câmera lenta. Lucas ficou em estado de choque, segurando Stella nos braços, sentindo seu coração acelerado enquanto ele olhava para a cena. Olhando para o carro amassado, a porta do motorista se abriu e uma figura saiu do veículo. Era um homem com uma roupa disfarçada, mas o rosto era familiar. "O que você está fazendo aqui?" Lucas murmurou ao reconhecer a pessoa. Um antigo associado de Carlos, alguém que ele conhecia dos tempos de ouro. A revelação era aterrorizante. Você não tinha nada a ver com isso. Homem olhou diretamente para Lucas, com um sorriso sinistro. Ah, mas é claro que eu tenho. Você e Carlos sempre foram tão ingênuos. Não percebeu que todo esse tempo estava sendo vigiado? Stella, ainda em choque, puxou Lucas para mais perto. Lucas, o que está acontecendo? O pânico em sua voz fez seu coração apertar. A multidão ao redor começou a dispersar,
mas os rostos ainda estavam colados à cena. Murmúrios começaram a pipocar. Afinal, o que havia acontecido? O que motivou aquele acidente? E quem era aquele homem? Então, como se a natureza tivesse decidido contribuir para o caos, o céu se escureceu e começou a chover forte, transformando a cena em um espetáculo trágico. As pessoas que se afastavam, algumas com seus celulares filmando, agora tinham um espetáculo à sua frente que transcendeu qualquer expectativa. Isso foi um aviso, Lucas, disse o homem enquanto a chuva caía, lavando o asfalto manchado pela tragédia. Carlos não é um homem que se cansa de suas dívidas. E você está preso no meio disso tudo. É hora de você decidir de que lado está. A frase reverberou na mente de Lucas como um eco, uma advertência que mudaria tudo. Ele olhou para Stella, para os olhos dela, que refletiam medo e esperança ao mesmo tempo. O peso da verdade se instalou entre eles. O homem tinha um sorriso que mostrava que o jogo estava longe de acabar. Lucas estava no centro de um furacão, mais do que apenas o que pensava que era. Agora, com a presença daquele homem e as revelações de Carlos sobre sua filha pairando no ar, o que mais estava escondido nas sombras? E qual seria o próximo passo de Lucas? Ele não tinha todas as respostas, mas sabia que precisava agir, mesmo que cada escolha pudesse levá-lo a um destino mais sombrio do que qualquer coisa que já tivesse imaginado. O futuro diante dele era nebuloso, e a única coisa que restava era um misto de medo e a necessidade de descobrir a verdade, independentemente do custo. Lucas estava ali, paralisado, tentando processar tudo o que acabara de ouvir. Uma filha, minha. As palavras saíram de sua boca em um sussurro, como se não pudesse acreditar no que estava diante dele. Carlos sendo preso, a revelação de que tinha um filho. Tudo isso girava em sua mente como um turbilhão. Stella, com o rosto pálido, olhava para os dois homens com uma mistura de medo e determinação. Lucas? Sua voz tremia e ele podia ver a luta em seus olhos. Mas antes que ele pudesse perguntar mais, um grito estrondoso cortou a atmosfera pesada. Saia da frente! Um carro, desgovernado, surgiu em alta velocidade na rua. Era como um raio prestes a atingir. A multidão entrou em pânico. Algumas pessoas gritaram e outras tentaram se afastar. O instinto de Lucas acionou o modo de proteção. Ele se lançou em direção a Stella, empurrando-a para o lado, longe da trajetória do veículo. O impacto foi brutal. O carro acertou em cheio o ponto de ônibus onde Stella estava antes. Vidros se estilhaçaram, a carroceria fez um estrondo ensurdecedor e um homem que estava parado ali caiu no chão, sem se mover. Todo o caos que se desenrolou parecia ter acontecido em câmera lenta. Lucas ficou em estado de choque, segurando Stella nos braços, sentindo seu coração acelerado ao olhar para a cena. O carro parou em um final descontrolado. A porta do motorista se abriu e uma figura saiu do veículo. Era um homem com uma expressão determinada, mas o rosto era familiar. O que você está fazendo aqui? Lucas murmurou ao reconhecer o homem, um antigo associado de Carlos, alguém que ele conhecia dos tempos de ouro. Isso não é nada pessoal, apenas um lembrete. O homem sorriu com um brilho maligno nos olhos. Carlos não vai escapar dessa vez. E você, Lucas, não está longe de ser arrastado junto. Stella, ainda em choque, puxou Lucas para perto. Lucas, o que está acontecendo? O pânico em sua voz fez seu coração apertar. A multidão que antes olhava para eles começou a se dispersar, mas os rostos ainda estavam colados à cena. Murmúrios começaram a pipocar. Afinal, o que havia acontecido? O que motivou aquele acidente? O homem olhou para Lucas com um olhar que o atravessou. Não se preocupe com você. Carlos fez inimigos muito mais poderosos do que você poderia imaginar. E agora, Lucas, você tá na mira. A revelação explodiu na mente de Lucas como uma bomba.
Uma sirene cortou o ar, quebrando o momento tenso. Ele virou o rosto e viu mais carros de polícia se aproximando. O que estava acontecendo? O caos estava aumentando. Então, em meio a tudo isso, uma mulher saiu correndo de uma esquina. Ela era alta, com longos cabelos escuros, e trazia um olhar apressado. Mas o que mais chocou Lucas foi quando ela gritou: "Carlos, espere!" Lucas reconheceu a mulher. Era Ana, a ex-esposa de Carlos. Alguém que ele pensou estar longe da vida deles. Ela se aproximou com uma expressão de desespero. "Carlos, eu preciso que você me ouça. A verdade é mais complicada do que você imagina." Todos pararam para olhar. O peso das palavras dela pairou no ar e a tensão foi palpável. Seja qual fosse o mistério, aquilo tinha impacto. Para Lucas, tudo começou a desmoronar. A revelação do carro, a prisão de Carlos, tudo isso reverberava numa nova realidade. O que Ana tinha a dizer poderia mudar tudo. Sobre a sua filha, ela não é apenas de Carlos. Ela é também sua, Lucas. Você não sabia, mas você é o pai dela. As palavras dela soltem em meio ao caos, e o silêncio se seguiu. Lucas sentiu a terra tremer sob seus pés. Ele olhou para Estela, o horror e a incredulidade estampados em seu rosto. A verdade tinha um modo de vir à tona nos momentos mais inesperados. O mundo virou de cabeça para baixo. O que mais estava escondido nas sombras? E como ele, que pensou ter tudo sob controle, agora enfrentava um redemoinho de mentiras e segredos? Lucas não sabia o que acreditar. A única coisa que sabia era que tudo havia mudado, e a jornada que ele tinha pela frente era mais obscura do que qualquer um deles poderia imaginar. Lucas estava paralisado, tentando processar tudo o que acabara de ouvir. "Uma filha minha?" As palavras saíram de sua boca em um sussurro, quase como se ele não conseguisse acreditar. Ana havia revelado que a criança, aquela que ele pensava que era só de Carlos, também era dele. O tempo parecia ter congelado. Ele olhou para Estela, o horror refletido em seu olhar. "Isso não pode ser verdade!" ele exclamou, a incredulidade queimando em sua garganta. A resposta de Ana, embora correta, poderia ser um ardil, um truque. Mas antes que ele pudesse elaborar mais, a atmosfera rapidamente se transformou. Uma sirene gritou ao longe, e a multidão, que antes apenas observava, voltou-se para a cena, o murmúrio crescendo como um redemoinho. A tensão se acumulava, quando, de repente, um grito cortou o ar. "O que está acontecendo aqui?" Era um homem alto, de terno escuro, com uma expressão de autoridade que falava mais alto que 1000 palavras. Ele se aproximou da cena, seus olhos fixos em Carlos, que agora estava sendo arrastado pelas autoridades. A multidão se dividia, formando um caminho para o homem enigmático. "Carlos Santos, você está preso por plágio e lavagem de dinheiro." O homem pronunciou as palavras como uma sentença de morte, e todo o caos que envolvia a cena parou. Carlos, que estava prestes a ser levado, ergueu a cabeça em desafio, mas sua bravata logo se transformou em pavor. As revelações pareciam não ter fim. Enquanto todos olhavam, o homem com o terno dirigiu-se a Lucas. "E você, Lucas Mendes, está agora envolvido numa teia de crimes que pode custar muito mais do que uma boa fortuna." As palavras dele ecoaram nas mentes de todos, mas Lucas não entendia. O que estava acontecendo? Como assim? O que ele fez? Lucas questionou, a angústia crescendo em seu peito. As respostas estavam se esvaindo, mas parecia que a verdade estava prestes a se desembaraçar como uma linha puxada por um jogador habilidoso. Carlos não é o único que tem contas a acertar. Seu nome está associado aos crimes dele, e isso significa que você também pode ser culpado. A multidão agora murmurava, e os olhares variavam entre compaixão, choque e reprovação. A realidade estava sendo revelada entre sussurros, e Lucas sentiu as pernas fraquejarem. Estela, ainda agarrada a Lucas, o olhou com desespero. "Lucas, isso não pode ser verdade! Eu confiei em você!" O peso da confiança e da decepção se misturaram, e Lucas sentiu a pressão se acumular.
Mas no meio desse tumulto emocional, Ana fez um gesto inesperado. Espere! Tem mais! Muito mais! Todos os olhos se voltaram. Para ela, as palavras tinham um poder como um raio prestes a atingir a terra. Você não sabe que a verdadeira identidade da sua filha é mais do que parece? Existe algo obscuro sobre seu passado que envolve sua família também. As revelações rapidamente transformaram o clima. Lucas sentiu a luz apagar ao seu redor. Não, o que você quer dizer? Sua voz estava baixa, e o medo começou a se infiltrar em sua mente. Ele não queria acreditar. Mas Ana continuou, decidida. A mãe dela, na verdade, tá viva. E ela era uma de suas antigas empregadas. O segredo nunca deveria ter chegado a você. Mas agora que a verdade veio à tona, você precisa saber. A multidão estava paralisada, absorvendo. Cada palavra como se fosse um veneno. Eu estive te observando, Lucas. O seu passado não é o que você pensava que era. Você pode ser irremediavelmente ligado a tudo isso. Os erros de Carlos, suas ambições, tudo isso foi orquestrado por alguém em quem você confiava. E enquanto as últimas palavras de Ana se amontoavam no caos em volta deles, o que antes parecia uma mera revelação sobre uma criança, agora se tornava uma armadilha envolvendo um passado sombrio. Neste exato momento, o chão parecia desmoronar sob os pés de Lucas. Segredos o rodeavam como sombras, e ele não sabia mais em quem confiar. O que mais estava escondido? E como poderia esclarecer essa trama? Os olhares na multidão agora eram diferentes. Ele não era mais um milionário seguro. A dúvida se instalara, assim como a desconfiança profunda. Ele olhou para Estela, buscando uma resposta que nunca conseguiu. O que estou fazendo aqui? E enquanto a pergunta pairava no ar, passando de boca em boca, todos aguardavam a resposta com uma rede de tensões, prontos para o desfecho de um drama ainda não revelado. O futuro dele agora era um grande mistério. Lucas estava paralisado, tentando processar tudo o que acabara de ouvir. Uma filha. Minha. As palavras saíram em um sussurro, quase como se ele não conseguisse acreditar. Ana havia revelado que a criança, aquela que ele pensava que era só de Carlos, também era dele. O tempo parecia ter congelado. Ele olhou para Estela, o horror refletido em seu olhar. Isso não pode ser verdade, ele exclamou, a incredulidade queimando em sua garganta. A resposta de Ana, embora correta, poderia ser um ardil, um truque. Mas antes que ele pudesse elaborar mais, a atmosfera rapidamente se transformou. Uma sirene gritou ao longe, e a multidão, que antes apenas observava, voltou-se para a cena, o murmúrio crescendo como um redemoinho. A tensão se acumulava, quando, de repente, um grito cortou o ar. O que está acontecendo aqui? Era um homem alto, de terno escuro, com uma expressão de autoridade que falava mais alto que 1000 palavras. Ele se aproximou da cena, seus olhos fixos em Carlos, que agora estava sendo arrastado pelas autoridades. A multidão se dividia, formando um caminho. Para o homem enigmático. Carlos Santos, você está preso por plágio e lavagem de dinheiro. O homem pronunciou as palavras como uma sentença de morte, e todo o caos que envolvia a cena parou. Carlos, que estava prestes a ser levado, ergueu a cabeça em desafio, mas sua bravata logo se transformou em pavor. As revelações pareciam não ter fim. Enquanto todos olhavam, o homem com o terno dirigiu-se a Lucas. E você, Lucas Mendes, está agora envolvido numa teia de crimes que pode custar muito mais do que uma boa fortuna. As palavras dele ecoaram nas mentes de todos, mas Lucas não entendia. O que estava acontecendo? Como assim? O que ele fez? Lucas questionou, a angústia crescendo em seu peito. As respostas estavam se esvaindo, mas parecia que a verdade estava prestes a se desembaraçar, como uma linha puxada por um jogador habilidoso. Carlos não é o único que tem contas a acertar. Seu nome está associado aos crimes dele, e isso significa que você também pode ser culpado. A multidão agora murmurava, e os olhares variavam entre compaixão, choque e reprovação. A realidade estava sendo revelada entre sussurros, e Lucas sentiu as pernas fraquejarem.
Stella, ainda agarrada a Lucas, o olhou com desespero. Lucas, isso não pode ser verdade. Eu confiei em você. O peso da confiança e da decepção se misturaram, e Lucas sentiu a pressão se acumular. Mas no meio desse tumulto emocional, Ana fez um gesto inesperado. Espere, tem mais, muito mais. Todos os olhos se voltaram para ela. As palavras tinham um poder como um raio prestes a atingir a terra. Você não sabe que a verdadeira identidade da sua filha é mais do que parece? Existe algo obscuro sobre seu passado, que envolve sua família também. As revelações rapidamente transformaram o clima. Lucas sentiu a luz apagar ao seu redor. Não, o que você quer dizer? Sua voz estava baixa e o medo começou a se infiltrar em sua mente. Ele não queria acreditar, mas Ana continuou, decidida. A mãe dela, na verdade, está viva, e ela era uma de suas antigas empregadas. O segredo nunca deveria ter chegado a você. Mas agora que a verdade veio à tona, você precisa saber. A multidão estava paralisada, absorvendo cada palavra como se fosse um veneno. Eu estive te observando, Lucas. O seu passado não é o que você pensava que era. Você pode ser irremediavelmente ligado a tudo isso. Os erros de Carlos, suas ambições, tudo isso foi orquestrado por alguém em quem você confiava. E enquanto as últimas palavras de Ana se amontoavam no caos em volta deles, o que antes parecia uma mera revelação sobre uma criança, agora se tornava uma armadilha envolvendo um passado sombrio. Neste exato momento, tudo mudou. Uma mulher surgiu no meio da multidão com um olhar de desespero estampado no rosto. Lucas! Ela gritou, e a atenção de todos imediatamente se voltou para ela. Era Laura, sua ex-namorada. Alguém que ele pensava não ver nunca mais. Você precisa ouvir isto. Laura! Foi tudo que conseguiu dizer, com o coração pulsando no peito. Mas ela estava mais preocupada com a revelação. Carlos não é seu verdadeiro inimigo. A verdade é que o que você herdou envolve muito mais, e hoje sua vida está em perigo. O rosto de Lucas se contorceu em confusão. Como assim? Se você não se afastar de tudo isso, a vida da sua filha estará em risco. Você precisa sair desse jogo. Ele não é apenas um golpista. Há pessoas mais poderosas atrás de Carlos, e eles não vão parar até que você esteja destruído. As palavras de Laura cortaram o ar denso, como se desenhassem um futuro sombrio. O caos crescia enquanto a multidão se agitava, a tensão elétrica. Lucas olhou para Stella tentando entender. O que realmente está acontecendo? Isso é apenas o começo, Laura disse, a voz tremendo. O que você não sabe é que tudo isso tem a ver com sua família desde o início. Eu não estou aqui só para lhe alertar. Estou aqui porque também sou parte disso. Nossa história está entrelaçada, Lucas. Você e eu temos um passado que nunca foi realmente encerrado. As palavras pairaram no ar, pesadas e cheias de significado. O peso do que ela dissera caiu como uma tempestade em sua mente. Ele não tinha certeza se poderia acreditar. Você está falando sério? Mas antes que ela pudesse responder, o estrondo ecoou. Na rua, um carro explodiu próximo ao local. O calor intenso e o ruído ensurdecedor envolveram a cena em um frenesi caótico. Lucas sentiu que o chão se movia sob seus pés, e o pânico tomou conta da multidão, que gritava e corria em todas as direções. Ele mal conseguiu captar o que estava acontecendo, mas a visão da fumaça e das chamas tomou conta de sua visão. Era como um aviso. Alguém, de alguma forma, estava tentando acabar com ele antes mesmo de entender a magnitude de tudo. Vá, Lucas, agora! A urgência na voz de Laura atravessou o barulho. Mas e você? Ele gritou, agarrando o braço dela. Eu vou atrás da verdade. Vá salvar sua filha. E nesse momento decisivo, Lucas viu que tudo o que acreditava estar seguro estava prestes a ruir. O que ele faria agora? Com a vida da filha em risco, ele não tinha escolha senão correr para um futuro incerto, enquanto aqueles que o cercavam se tornavam cada vez mais presentes e ameaçadores. O mundo havia mudado, e ele precisava encontrar respostas
antes que fosse tarde demais. O passado, agora com uma nova luz, estava prestes a se mostrar mais sombrio do que imaginara. Lucas estava paralisado, tentando processar tudo o que acabara de ouvir. Uma filha? Minha? As palavras saíram em um sussurro, quase como se ele não conseguisse acreditar. Ana havia revelado que a criança, aquela que ele pensava que era só de Carlos, também era dele. O tempo parecia ter congelado. Ele olhou para Estela, o horror refletido em seu olhar. "Isso não pode ser verdade", ele exclamou, a incredulidade queimando em sua garganta. A resposta de Ana, embora correta, poderia ser um ardil, um truque. Mas antes que ele pudesse elaborar mais, a atmosfera rapidamente se transformou. Uma sirene gritou ao longe, e a multidão, que antes apenas observava, voltou-se para a cena, o murmúrio crescendo como um redemoinho. A tensão se acumulava quando, de repente, um grito cortou o ar. "O que está acontecendo aqui?" Era um homem alto, de terno escuro, com uma expressão de autoridade que falava mais alto que 1000 palavras. Ele se aproximou da cena, seus olhos fixos em Carlos, que agora estava sendo arrastado pelas autoridades. A multidão se dividia, formando um caminho para o homem enigmático. "Carlos Santos, você está preso por plágio e lavagem de dinheiro." O homem pronunciou as palavras como uma sentença de morte, e todo o caos que envolvia a cena parou. Carlos, que estava prestes a ser levado, ergueu a cabeça em desafio, mas sua bravata logo se transformou em pavor. As revelações pareciam não ter fim. Enquanto todos olhavam, o homem com o terno dirigiu-se a Lucas. "E você, Lucas Mendes, está agora envolvido numa teia de crimes que pode custar muito mais do que uma boa fortuna." As palavras dele ecoaram nas mentes de todos, mas Lucas não entendia. O que estava acontecendo? "Como assim? O que ele fez?" Lucas questionou, a angústia crescendo em seu peito. As respostas estavam se esvaindo, mas parecia que a verdade estava prestes a se desembaraçar, como uma linha puxada por um jogador habilidoso. Carlos não é o único que tem contas a acertar. Seu nome está associado aos crimes dele, e isso significa que você também pode ser culpado. A multidão agora murmurava, e os olhares variavam entre compaixão, choque e reprovação. A realidade estava sendo revelada entre sussurros, e Lucas sentiu as pernas fraquejarem. Estela, ainda agarrada a Lucas, o olhou com desespero. "Lucas, isso não pode ser verdade. Eu confiei em você." O peso da confiança e da decepção se misturaram, e Lucas sentiu a pressão se acumular. Mas, no meio desse tumulto emocional, Ana fez um gesto inesperado. "Espere, tem mais, muito mais." Todos os olhos se voltaram para ela. As palavras tinham um poder como um raio prestes a atingir a terra. "Você não sabe que a verdadeira identidade da sua filha é mais do que parece? Existe algo obscuro sobre seu passado que envolve sua família também." As revelações rapidamente transformaram o clima. Nesse momento, tudo mudou. Uma mulher surgiu no meio da multidão, com um olhar de desespero estampado no rosto. "Lucas!" ela gritou, e a atenção de todos imediatamente se voltou para ela. Era Laura, sua ex-namorada, alguém que ele pensava não ver nunca mais. "Você precisa ouvir isto." "Laura?" Foi tudo o que conseguiu dizer, com o coração pulsando no peito, mas ela estava mais preocupada com a revelação. "Carlos não é seu verdadeiro inimigo. A verdade é que o que você herdou envolve muito mais. E hoje, sua vida está em perigo." O rosto de Lucas se contorceu em confusão. "Como assim? Se você não se afastar de tudo isso, a vida da sua filha estará em risco. Você precisa sair desse jogo. Ele não é apenas um golpista. Há pessoas mais poderosas atrás de Carlos. E eles não vão parar até que você esteja destruído." As palavras de Laura cortaram o ar denso, como se desenhassem um futuro sombrio. O caos crescia enquanto a multidão se agitava, a tensão elétrica. Lucas olhou para Estela, tentando entender. "O que realmente está acontecendo?" "Isso é apenas o começo", Laura disse, a voz tremendo. "O que você não sabe é que tudo isso tem a ver com sua família desde o início.
Eu não estou aqui só para lhe alertar. Estou aqui porque também sou parte disso. Nossa história está entrelaçada, Lucas. Você e eu temos um passado que nunca foi realmente encerrado. As palavras pairaram no ar, pesadas e cheias de significado. O peso do que ela dissera caiu como uma tempestade em sua mente. Ele não tinha certeza se poderia acreditar. Você está falando sério? Mas antes que ela pudesse responder, o estrondo ecoou na rua. Um carro explodiu próximo ao local. O calor intenso e o ruído ensurdecedor envolveram a cena. Em um frenesi caótico, Lucas sentiu que o chão se movia sob seus pés e o pânico tomou conta da multidão, que gritava e corria em todas as direções. Ele mal conseguiu captar o que estava acontecendo, mas a visão da fumaça e das chamas tomou conta de sua visão. Era como um aviso. Alguém, de alguma forma, estava tentando acabar com ele antes mesmo de entender a magnitude de tudo. Vá, Lucas, agora! A urgência na voz de Laura atravessou o barulho. Mas e você? Ele gritou, agarrando o braço dela. Eu vou atrás da verdade. Vá salvar sua filha. Nesse momento decisivo, Lucas viu que tudo o que acreditava estar seguro estava prestes a ruir. O que ele faria agora? Com a vida da filha em risco, ele não tinha escolha senão correr para um futuro incerto, enquanto aqueles que o cercavam se tornavam cada vez mais presentes e ameaçadores. A verdade estava apenas começando a emergir, mas o que mais poderia ser revelado? Uma sombra mais profunda que a da desconfiança agora agia de forma invisível, pronta para se manifestar a qualquer momento. Lucas respirou fundo, tentando processar a enxurrada de informações que o atingira. O coração batia forte e a tensão no ar era quase palpável. Ele olhou para Laura, que o instava a fugir, mas as palavras de Ana ainda ecoavam em sua mente. A verdadeira identidade da sua filha é mais do que parece. E naquele momento de confusão, um grito cortou o ar. Cuidado! Era Estela, arrastando-se em meio à multidão, seu rosto pálido como um fantasma. O peso da realidade de antes parecia tê-la atingido em cheio, mas Lucas não tinha tempo para pensar. Aquelas vozes somadas à explosão do carro tinham criado uma tempestade de caos. Vá, Lucas! Agora! Laura o puxou, mas sua mente estava em turbilhão. A imagem de uma filha que ele não conhecia, misturada a tudo que havia sido revelado sobre Carlos, parecia esmagá-lo. Eu não posso deixar você aqui! Gritou, hesitando entre a urgência e a lealdade. Escute! Laura insistiu, seus olhos brilhando com urgência. Há mais coisas aqui que você não sabe. Pessoas poderosas estão atrás de você. O pânico se espalhava pela multidão, todos procurando uma saída para o caos. E foi então que a reviravolta chocante aconteceu. Um tiro ecoou na rua. O som era ensurdecedor, como um trovão cortante que congelou todos os presentes. Lucas virou-se, o coração disparado, e viu um homem vestido de preto, com uma arma em punho, mirando diretamente para ele. O rosto do homem era desconhecido, mas a determinação nos olhos dele era letal. O tempo parecia parar. 1 segundo, 2 segundos, e então, como se tudo estivesse em câmera lenta, a mira mudou. O homem disparou, mas não em direção a Lucas. O tiro ricocheteou e acertou Estela, que acabara de se aproximar. O grito dela rasgou a atmosfera, e Lucas sentiu seu coração despedaçar. Estela! Ele gritou. Enquanto corria para ela, o mundo ao redor tornou-se um borrão. Ele se ajoelhou ao lado dela, sentindo o calor se esvaindo de seu corpo. O sangue escorria pela camisa dela. A expressão de dor transformava-se em um misto de choque e medo. Ele segurou a mão dela, buscando forças nas pequenas esperanças. Lucas! Ela sussurrou, a voz fraquejando. A verdade, você precisa descobrir. Tem mais. Antes que ela pudesse completar, a sirene da polícia se aproximava. Mas a prioridade de Lucas era cuidar de Estela. Ele virou-se, tentando acalmar a situação, mas olhou para Laura, que estava em choque, a boca aberta em horror. O que está acontecendo? Ela perguntou, mas a pergunta permanecia sem resposta. O homem de preto desapareceu em meio ao caos e a multidão se dispersou com gritos e correria, mas tudo que Lucas podia ver era Estela, seus olhos já fechando lentamente.
Ele queria gritar, queria socorrer, mas a cena se desfazia em um redemoinho de dor. Não, não, não me deixe! A súplica ecoava em sua alma, mas nada parecia desviar o destino. A presença da polícia ficou mais intensa, as luzes azuis iluminando a cena de forma ameaçadora, e a urgência se transformou em frenesi. Stella! A voz de Lucas se elevou, mas a vida parecia escapar dela. O mundo, uma vez de brilho e oportunidades, agora era uma tela cinza e pálida. E quando o olhar da multidão finalmente se voltou para Lucas, eles não viam apenas um homem em luto. Viam um homem cercado de segredos e violência. Ele não é quem você pensa que é. Alguém sussurrou e o murmúrio cresceu na multidão. O que estava sendo revelado era uma rede de mentiras que o cercava. O que ele não sabia era que todo aquele mistério o tornava alvo de uma conspiração mais profunda do que jamais poderia imaginar. Enquanto os paramédicos chegavam, a única certeza de Lucas era que ele não estava apenas lutando por Stella, mas por sua própria vida, agora cheia de ameaças, e então tudo se apagou. O que realmente estava em jogo? O que mais estava por vir? As perguntas rodopiavam na mente dele enquanto o tempo parecia interromper todo, como se o universo estivesse aguardando a próxima jogada nesse jogo mortal. Lucas estava se sentindo perdido, o coração apertado, enquanto o sangue de Stella escorria por suas mãos. Não, não! A realidade do momento era cruel demais. Ele não conseguia acreditar que acabara de conhecer sua filha e agora poderia perdê-la. O caos ao seu redor se intensificava com gritos e sirenes, mas tudo o que importava era salvá-la. Stella estava pálida. Seus olhos tremiam enquanto olhava para Lucas. Eu não posso ir assim. A fragilidade da sua voz cortava seu coração. Você precisa encontrar a verdade, Lucas. Sua filha. As palavras dela eram um sussurro, quase como um pedido de desculpas, um último desejo. Não, não diga isso. Você vai ficar bem. Lucas sentiu as lágrimas quentes em seu rosto. Ele queria acreditar. Queria que os paramédicos chegassem logo, mas o tempo estava se esgotando. As sirenes ficaram mais altas e logo os paramédicos chegaram, cercando os dois. Retire-se, senhor! Um deles gritou enquanto tentavam estabilizar Stella. Lucas sentia-se impotente, preso entre o desejo de ficar e a necessidade de ajudar. Fique forte, Stella! Eu vou encontrar a verdade, eu prometo! Ele não sabia se ela ouviria. Mas aquele era o único consolo que poderia dar. Ele se afastou lentamente, as mãos cheias de sangue e o peito pesado. A multidão estava em choque. Sussurros de horror misturavam-se à gritaria. Enquanto a cena se desenrolava, Lucas viu Laura se afastar. Sua expressão era de determinação. O que quer que seja, tenho que descobrir. Ele queria gritar para ela voltar, mas as palavras não saíram. A vida dele havia mudado num instante. O homem de preto ainda rondava seus pensamentos, e essa ideia de uma conspiração maior o consumia. O paramédico olhou para Lucas. Se você não se afastar, também pode se machucar. Mas ele mal ouviu. A verdade sobre sua filha agora o impelia. Ele tinha responsabilidades além de suas próprias ambições. Com o último olhar para Stella sendo levada, Lucas começou a correr. Ele não sabia para onde ia, mas precisava agir. Ele puxou o celular e a primeira coisa que decidiu foi ligar para Ana. Preciso de respostas, agora! A tensão na voz dele fez o coração disparar. Lucas, o que aconteceu? Ana respondeu, a preocupação clara. Eu vi o que aconteceu. A situação está desmoronando e você está no meio disso. Não é seguro ficar. Eu preciso saber sobre minha filha. Ele se lembrou da confusão, da revelação de Carlos e de sua ex-namorada, um labirinto de mentiras e verdades distorcidas. Encontre-se comigo no antigo escritório. Precisamos falar sobre isso e esclarecer tudo, Ana disse. E antes que ele pudesse argumentar, desligou. Lucas sabia que estava diante de um caminho repleto de riscos, mas a necessidade de preencher as lacunas o impulsionava.
ele se dirigiu ao escritório, a cidade agora um borrão, frenética. E se Carlos não fosse o único culpado? E se houvesse mais a perder? Quando chegou, a atmosfera estava pesada, o cheiro de madeira antiga e papéis empoeirados parecia ecoar os segredos do passado. Ana estava lá, mas não estava só. Com ela, um homem que Lucas não reconhecia. Mas a expressão de Ana dizia tudo. O perigo estava mais próximo do que pensava. Lucas, precisamos ser rápidos. Eles estão observando. Você está em jogo, e todos ao seu redor também. A urgência na voz de Ana trouxe um calafrio. Ele entrou na sala. As paredes pareciam fechar-se ao redor dele. O que você sabe? A pergunta saiu como um grito. E neste mesmo momento, a realidade se tornaria ainda mais sombria. Enquanto Ana começava a revelar tudo, Lucas não pôde deixar de pensar na filha, que ainda não conhecia, nas esperanças despedaçadas e no futuro incerto que se avizinhava. A verdade o levaria a um ponto de não retorno, e a única coisa que restava era descobrir quão longe estava disposto a ir. E se fosse a única coisa que realmente importasse. Agora, mais do que nunca, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar nosso canal e fazer parte dessa incrível jornada.